Olá, muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais um Bom Dia Mercado. Hoje, quinta-feira, dia 17 de dezembro, a gente vai conversar sobre mercado, conversar como que as bolsas lá fora estão trabalhando e quais são as perspectivas para o dia de hoje. Vale ressaltar que ontem nós tivemos dois dados importantes. Ontem a gente teve o rebaixamento do grau de investimento do país, tá, pela agência de classificação de risco Fitch. Tá? Então o Brasil sai de um grau de investimento, um grau de um país com bom investimento e agora entra em um grau de um país especulativo. O risco de crédito pode ficar maior, o crédito lá fora pode ficar maior para o país, tá certo? E ontem também, às 5 horas da tarde, a gente teve a divulgação de um dado esperado aí desde 2008 pelo mercado, que nós não tínhamos nenhuma alteração, que era a taxa de juros americana taxa de juros americana, que estava em 0 a 0,25, e ontem nós tivemos um aumento em meio ponto percentual, que agora fica a taxa de juros entre 0,25 e 0,5% nos Estados Unidos, tá certo? Ontem o mercado reagiu negativamente, teve bastante volatilidade na primeira divulgação do rebaixamento do país, tá certo? Na qual o índice futuro e o dólar tiveram bastante estresse, inclusive algumas ações, e posteriormente voltou ao seu ritmo normal. O índice Bovespa Tech fechou com uma alta de 0,32% e o dólar futuro também fechou em alta, quase no campo negativo. Então ontem foram esses dois principais dados e hoje a gente vai conversar com vocês sobre alguns assuntos dessa manhã. Eu sou o Danilo Zanini, eu sou analista técnico da XP Investimentos e estarei com vocês aqui hoje no início dessa manhã. Gostaria de saber se a transmissão está tudo certo, se está tudo ok. Tá certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Bom dia, Helder, Dr. Nick, Caspar, Marco, Sérgio, Juca, bom dia. Então tá aí, pessoal, muito bom dia a todos. Tudo beleza? Vamos lá. Então a gente vai conversar sobre o mercado. Deixa eu só passar um panorama antes da gente entrar em gráfico aqui com vocês, tá, pessoal? Dar um panorama geral do mercado, a agenda econômica do dia. Então a gente tem o auxílio-desemprego nos Estados Unidos hoje, que é um grande destaque na nossa agenda econômica. Então a gente vai ter o pedido de auxílio-desemprego referente à semana passada. Esse dado vai ser divulgado às 11h30 da manhã. E em seguida a gente tem o índice de atividade regional do Fed da Filadélfia do mês de dezembro, também às 11h30 da manhã. E o índice de antecedentes de Conference Board de novembro ao meio-dia nos Estados Unidos. Na China a gente tem o índice de preços de moradia às 11h30 da noite. Deixa eu complementar aqui. Ontem a gente tem aqui na agenda local, tá, pessoal? Quanto que o país arrecadou de impostos no mês de novembro, tá certo? Às 2h30 da tarde a gente então vai ter a divulgação de quanto o país arrecadou de impostos no mês de novembro. Essa informação fica que o país arrecadou entre 94 bilhões a 108 bilhões de reais nesse último mês, tá certo? O resultado do mês de outubro ficou em 103 bilhões de reais. O relator derrota governo em voto sobre impeachment. Então ontem a gente teve aí um rito de continuidade do impeachment da presidente atual pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Janot, o Procurador-Geral da República, ele pede a saída do Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados. A gente também tem hoje, tá, pessoal, alguns dados importantes. Lei das diretrizes orçamentárias do país deve ser votada hoje no Congresso. Ontem foi cancelada pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros, e essa votação volta hoje também, aí com a expectativa de redução da meta fiscal. A gente tem aqui a Comissão Mista de Orçamento aprovando a meta do superávit primário em 0,5% do PIB. Então a gente vê também um comentário sobre o Levi. Então a saída do Levi, o ministro da Fazenda, já é dada como certo para o governo atual, tá certo?
devido ao cenário de incertezas políticas e não terem conseguido implementar os ajustes fiscais propostos pelo ministro atual. O IPC-FIP desacelera, tá certo? Ele subiu aí 0,97% e a primeira quadricemana foi em 1,04%. Futuros de Nova York trabalhando com alta moderada, tá certo? Os futuros lá de Wall Street trabalhando com alta de aproximadamente 1%. Bolsas na Europa dispararam fortemente essa manhã, depois da decisão do Fed de elevar a taxa de juros nos Estados Unidos ontem, às 5 horas da tarde. Alguns dados aqui. Em Paris, o índice CAC está avançando na casa de 2%. Em Frankfurt, o índice DAX está subindo na casa de 2,6%, enquanto o euro caía aí na casa de $1,08. Para complementar, bolsas na Ásia também trabalhando em alta, também repercutindo aí aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. O índice Xangai Composto subiu 1,8%, o Shenzhen está subindo 2,7% e a Bolsa de Tóquio reagindo com alta de 1,59%. Em paralelo, no início dessa manhã o petróleo trabalhava em queda na casa de 1%. E essas daí são as principais informações então sobre bolsa. O índice de sentimento das empresas na Alemanha fica abaixo do esperado e vendas no varejo no Reino Unido superando as previsões dos analistas. Tá certo? Então, pessoal, essas são as principais informações que tendem a guiar o nosso dia de hoje, tá certo? Eu vou colocar aqui o gráfico e a gente vai começar a estudar o índice Bovespa, tá certo? Então o gráfico aqui na tela para vocês, a gente tem um gráfico do Ibov, tá? A minha sinalização ainda não muda, o mercado continua ainda aí no seu momento de indefinição. A gente trabalha dentro dessa consolidação um pouco mais longa, tá? A gente trabalha dentro dessa consolidação um pouco mais longa, que iniciou no mês de agosto. O mercado não tem uma sinalização clara, não tem uma movimentação clara. A gente percebe que o índice está trabalhando aí dentro da região de 44 mil e 49 mil pontos. Ontem a gente deixou aqui um candle caráterzinho de martelo, tá? Na qual sugere que ele possa ter um repique e voltar aqui para essa região de 46.500 pontos. Vamos dar uma olhada como ficou o índice futuro. Lembrando, tá, pessoal, ontem a gente começou a negociar o contrato vencimento fevereiro, tá certo? Que é o UG, o ING15 ou INDG15. Pessoal, o índice futuro está trabalhando com alta de 1% nessa manhã. O mercado tem aqui, deixa eu colocar um gráfico um pouco mais curto, gráfico de 15 minutos. Então o mercado inicia aqui o pregão em alta expressiva, tá? Deixa eu só colocar aqui. Tá? 46.590, a região de 46.600 pontos, o mercado vem trabalhando aqui agora, tá certo? A gente teve um fechamento aqui na casa de próximo a 45 mil pontos, a gente teve o mercado fechando na máxima ontem, na qual sugere que o mercado tem espaço para uma movimentaçãozinha direcional, tá? Então, para corroborar, alguns papéis relevantes do nosso mercado estão em cima de uma região de suporte. Eu separei alguns aqui, a gente ia ficar posicionado na compra ontem, a gente esperou, a gente adotou uma conduta para aguardar aqui a abertura do mercado primeiro. Para aguardar a abertura do mercado primeiro, para a gente tentar se posicionar, tá certo? Então eu tenho aqui Banco do Brasil trabalhando em um canalzinho de alta. Ontem me informou um candle de indefinição, quase configurando aqui um martelo, um candle de reversão. Percebam que toda vez que o mercado toca nesse patamar, ele sobe, ele tocou nessa linha, ele subiu e ele voltou aqui para testar novamente. Novamente esse patamar depois de 1, 2, 3, 4. Ontem foi o 5º dia de queda consecutivo do papel. A gente pode ficar atentos aqui para um possível repiquezinho, para uma possível movimentaçãozinha do papel, tá certo? A resistência relevante e a resistência prévia
que a gente tem fica lá na casa de R$ 18,70, tá? Região de R$ 18,50, R$ 18,70 seria o próximo ponto do pativo vir buscar essa região, tá certo? Complementando aqui o setor financeiro, Itaú é um outro papel também que tem aqui uma linha de tendência de alta também sendo testada. Ontem configurou um candle bem interessante, um candle bonito, tá? Uma sombra inferior, o mercado depois de ter batido de 28 até a região de 27 aqui, o mercado conseguiu se recuperar. O dia foi positivo, perdão pessoal, ó, o fechamento de ontem foi positivo em relação ao preço de abertura, porém fechou em queda em variação do dia em comparação ao pregão de terça-feira. Mas isso daqui é uma sinalização que tem entrada de pressão compradora. Novamente o ativo passa por um período de correção. Temos um toque, 2, 3, 4, 5, 6 e a gente vai tocar pela 7ª vez aqui essa linha de tendência de alta. Então eu ficaria também de olho novamente. Próxima resistência relevante está lá na casa de R$ 29,30. Esse seria o ponto em que o mercado tende a buscar R$ 29,00, tá? Então, a gente pode até colocar um gráfico de 15 minutos, esperar aí a abertura. Se o mercado abrir por essa região aqui, a gente marcaria a máxima da primeira hora e atuaria na compra. Quem tiver um perfil um pouco mais arrojado, 15 minutos de negociação, a gente pode pensar em marcar a máxima e tentar comprar para buscar a região de 29. Em paralelo, eu vou colocar BBAS também, é a mesma sinalização, gráfico de 15 minutos. Percebam que o after ontem puxou bem, tá? Puxou bem. A gente pode marcar um primeiro ponto aqui para trabalhar. Um primeiro ponto para começar a trabalhar a compra em Banco do Brasil é a superação de R$ 17,00. Tudo bem que a gente tem uma região de resistência aqui na casa de 17,15, 17,20, que é esses dois topos anteriores, e esse terceiro aqui que serve como uma referência, como um obstáculo, tá? Mas atentos aqui, eu acho que é interessante a gente começar a se posicionar nesse papel, ok? E para complementar o setor bancário, tá? Pessoal, a gente olhou então Itaú, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. A gente tem aqui o gráfico de Bradesco, que o ativo perdeu uma região importante de suporte. Só para anotar, eu queria complementar aqui para vocês, YouTube 4, olha o diário de Itaú, fundos ascendentes testando resistência, BBAS 3, diário, fundos ascendentes, próxima resistência. Se eu for pegar Bradesco tem uma sinalização um pouquinho diferente, tá? Então, a gente começa a perceber que esse gráfico, que esse ativo acaba ficando um pouco distorcido em relação em relação às cotações tanto de Itaú quanto do Banco do Brasil. Percebam que aqui a sinalização é inversa, tá? Então a gente tem fundos descendentes e topos nos mesmos níveis. Enquanto os outros estão testando resistência e fundos ascendentes, a gente tem topos descendentes e o ativo testando fundo, tá? Hoje é quinta, quarta, na terça-feira a gente teve um rompimento desse patamar, um rompimento interessante, um rompimento relevante, tá? Que o mercado confirmou quando perdeu a mínima. Eu não fiquei muito confortável com esse papel por causa dos outros ativos, tá? Tanto o Itaú quanto o Banco do Brasil. Ele me faz um rompimento, perdeu a mínima, me confirma esse movimento, tá? E ontem a gente teve aqui um engolfo de alta, o mercado chegou a andar em queda, porém voltou e ele fechou acima dos últimos 1, 2, 3 pregões, tá certo? Então, isso daqui para mim pode sinalizar em que o mercado tende a ter um possível rompimento falso, tá? E tentar voltar aqui para a região de 21,20. Então eu ficaria um pouco cauteloso com esse movimento devido à movimentação de Itaú e de Banco do Brasil, principalmente os outros dois que estão em cima de uma região de suporte bem importante, ok? E agora a Bradesco cai, rompe e porém volta numa força um pouco acentuada nesses patamares de preço, tá certo? Então a superação da máxima de ontem, de Bradesco pode levar o ativo a desenvolver uma movimentaçãozinha positiva. O que eu tenho aqui? O que eu posso fazer aqui, tá? Eu tenho um sobe e passa aqui por um período que eu considero uma correção lateralizada, tá? É uma correção não muito acentuada.
na qual o mercado configura aqui um possível mastro e bandeira. Então percebam aqui que eu tenho uma resistência bem relevante definida na casa de R$ 20,40. A superação desse patamar pode levar a gente a ter uma compra. Temos uma pequena resistência aqui na casa de 20,70, porém dá para surfar de 20,40 a 20,70. E o próximo ponto importante, o próximo ponto a gente levar em consideração seria aqui a região de R$ 21,30, tá? Então esse daí é o panorama do setor financeiro do nosso mercado, tá? Então atentos que vários e vários papéis estão em cima de suporte, ou melhor, o índice mais representativo do nosso mercado está em cima de suporte. O único papel que estava nas bandas lá embaixo era Bradesco, e Bradesco aqui pode sinalizar para a gente um possível rompimento falso. Então, é esse o meu comentário sobre o setor financeiro. A gente vai comentar agora sobre Petrobras e Vale, e depois eu vou olhar alguns papéis aleatórios para vocês, tá? Petro 4 é um outro ativo que eu vejo que a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa, tá? Foi definido aqui também uma região de suporte, tá? Para mim tem um caráter de um triângulo descendente. É uma região de suporte relevante, essa região de R$ 7,20, R$ 7,00. Tudo bem em que o mercado me trabalha abaixo desse primeiro nível em 7,50, porém ele fez um rompimento falso, voltou, fez um rompimento falso, voltou, e agora ele trabalha dentro dessa consolidação desse movimento, tá certo? Então vamos ficar atentos. Petrobras também ontem fez um candlezinho de indefinição, a gente pode monitorar aqui o gráfico intradiário do ativo, tá? E eu começo a avaliar. Pessoal, não está muito claro, nem vou me arriscar a falar, mas aqui a gente tem um possível pivôzinho de alta. Eu ia falar aqui um possível ombro, cabeça, mas esse movimento para ser revertido é muito pequeno, ok? E eu vou ficar de olho aqui em 7,37. A superação desse patamar a gente pode levar a uma compra de Banco do Brasil, esperando que ele venha buscar aqui o próximo patamar de 7,45, tá bom? A resistência importante prévia que a gente tem aqui do ativo ficaria lá na casa de 7,75, 7,80, tá? Então atentos para esse possível pivôzinho de alta. Claramente, se ela voltar a perder a mínima de ontem que foi quarta, ou segunda, essa região de 7,08, 7,06, ele tem espaço para correr até 7,95, tá bom? Então esse daqui são os principais movimentos em Petrobras. Eu ainda sigo um pouco cético, tá? Eu ainda sigo um pouco cético com esse movimento, tá? Para mim ele está dentro de uma consolidação, de um cenário de indefinição. Eu acredito que a superação desse 7,50 deva levar a Petrobras aqui nos patamares de R$ 8,00. Topo anterior, linha de tendência de baixo e uma referência de preços em gaps anteriores que foram abertos, tá? Um gap, 2 gaps, 3 gaps, ok? E para complementar, Vale 5. Pessoal, eu não acompanhei a cotação do minério de ferro nessa manhã, mas Vale 5 ela fez o que a gente gostaria de ter visto, tá? Ela me fez aqui o primeiro movimento, que foi aquele pivôzinho de alta. Eu não sei se vocês se recordam, a gente comentou aqui na Infomoney que ele tinha feito um candle comprador acima e depois ele teve um engolfo de alta superando a máxima. Esse daqui sinalizaria que ele poderia fazer esse pivôzinho de alta, e justamente foi o que ele fez. Ele desenvolveu uma alta considerável, tá? Uma alta em que a gente conseguiu identificar isso no gráfico. E eu vou colocar aqui para vocês a minha média móvel de 21 períodos. Então assim, fez um pivô, e agora o ativo está aqui testando a média de 21 períodos, tá? A média de 21 períodos. Se a gente for levar em consideração esse pivôzinho de alta, ele cumpriu 100%, da nosso alvo, que foi a média de 21 e a região de 9,40. E percebam também que a gente tem um pequeno topo aqui anterior, passando nesse cenário
tá? O mercado toca nesse patamar. Ontem a Vale já sinalizou uma linha superior, tá? Na qual demonstra que uma possível entrada de pressão vendedora. O meu ponto é para se trabalhar vendido em Vale? Por enquanto não, tá? Por enquanto não. Eu vou ficar atentos em Vale nesse patamar aqui, se ele me formar um candle vendedor. Aí a gente pode tentar pegar alguma operação de correção, até mesmo se expor em alguma opção de venda do papel, tá? Então vamos ficar atentos. Quem está comprado, a minha sugestão é fazer a manutenção do seu stop, colocando o stop na mínima de cada dia, tá? Bastante gente que me acompanha, que está posicionada aqui. Pessoal, a gente deu um call de compra em Vale L70, tá? Vale L. Deixa eu só colocar aqui. Opa. Vale L70, tá? A gente deu uma comprinha dela nos 26 centavos, entre 20 e 26 centavos. O papel chegou a bater 57, tá? Então, para quem está posicionado aqui, fica de olho para começar a zerar a sua posição e colocar o lucro no bolso, tá? Então, cuidado, a Vale já cumpre um ciclo. Quem tiver, o ideal é só ajustando o seu stop. Eu não vejo que aqui é um ponto para se trabalhar comprado. Porém, o gráfico semanal da Vale me chama muito a atenção, tá? Chama muito a atenção pelo semanal, a Vale trabalhando aqui com engolfo de alta, depois de ter feito aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pregões consecutivos, me configurou um martelo e agora ele confirma esse martelo com um engolfo de alta, tá certo? Eu vou ficar atentos na semana que vem, tá? Eu vou ficar atento na semana que vem. Vamos pensar hoje o que a Vale poderia fazer, passar por um período neutro hoje e amanhã, e na semana que vem a superação de 10,70, a gente poderia pensar numa compra em Vale, esperando que ela tenha um repique maior até lá na casa de 12,30, que é esse fundo anterior, e posteriormente lá na casa de 13,40. Então atentos com Vale para quem está vendido, já começar a ajustar seu stop numa posição maior, e para quem está comprado no curto prazo, ajustar o stop para a mínima do dia. Para mim eu gostaria de ver uma lateralização e lá para segunda, terça-feira romper esse cenário, tá certo? Agora eu vou comentar alguns destaques, alguns papéis em que me chamaram a atenção no pregão de ontem, tá? Opa, deixa eu colocar aqui, Embraer, tá? Foi um pedido também de vocês, mas o primeiro papel que me chama a atenção é Embraer. A gente tem aqui uma linha de tendência de alta que pode ser considerada como rompida, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques, o mercado não segurou aqui, ok? E rompeu, tá? Porém, eu ficaria um pouco cauteloso de interpretar esse rompimento, porque podemos ter tido aqui um possível rompimento falso, tá? Se a gente for levar em consideração um movimento prévio anterior de alta, tá? Então percebam o gráfico do ativo, que a tendência é de alta um pouco mais longa. E o que nós tivemos aqui em Embraer ontem? Tá? O que nós tivemos aqui? Eu vou deletar essa linha e vou colocar uma linha horizontal curta, tá? Então o que eu percebo? Eu tenho aqui um toque, um fundo, um topo, o mercado passa por um período de correção. A gente está estudando a Embraer desde esse ponto aqui para tentar pegar algum candlezinho aqui, tá? Então ela corrige e me faz um engolfo de alta ontem, ok? Isso daqui para mim é uma sinalização em cima de um nível de suporte muito positiva. Eu vou ficar atento em Embraer na superação da máxima do dia de hoje. Se porventura a Embraer superar a máxima do dia de hoje, a gente pode tentar levar o ativo lá na casa de R$ 30,70, região de R$ 31, ok? Então, a gente vai ficar atento. Eu posso até corroborar aqui para essa minha análise, eu pegar aqui o fundo e ligar... Opa, Fibo não pegou, não foi. Mas aqui provavelmente a retração de 50%, a gente está entre a retração de 38% e 50% de FIBA, de 61 está um pouquinho aqui embaixo, tá? Mas é uma sinalização suporte em cima da média,
suporte dada por topo e fundo anterior e a retração de 50% de Fibonacci que está passando por aqui, tá? Então, suporte por preço, suporte por engolfo de alta, suporte pela média de 21, suporte pelo padrão de reversão de candle, que é o engolfo de alta, tá certo? Então e suporte pela Fibonacci. Então a gente tem 5 critérios que aqui é uma região de suporte importante. Então atentos, a superação da máxima de Embraer pode levar o mercado a ter uma performance positiva. Só vamos dar uma olhada no intradiário, e o intradiário me faz aqui uma movimentação bem importante, tá? Percebam que no final do pregão ela passou por um período de correção, está tentando me configurar um pivô de alta, ou até mesmo aqui um ombro, uma cabeça e um ombro invertido, tá? Para reverter esse movimento de queda, mas é um papel que eu, particularmente, eu vou trabalhar comprado hoje, tá? Na superação da máxima de ontem. Só me dá uma caneta, por favor, Sala. Então, opa, muito obrigado. Então, pessoal, atentos aqui, tá? Alguns papéis que a gente vai monitorar para o dia de hoje. Setor financeiro, tá? Setor financeiro, tá? Itaú, Itube 4 e BBAS 3, Itube 4, ambos para compra. E agora eu estou monitorando também Embraer e MBR3 para trabalhar uma compra na superação de R$ 29,60, tá certo? Então, são os 3 papéis que a gente já separou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tive algumas solicitações por vocês aqui no nosso chat. Lousano, muito bom dia. Vamos dar uma olhada em VEG e Elet? Vamos dar uma olhada aqui. Alan, muito obrigado pela sua informação que o Brent, tá, o petróleo Brent está revertendo a queda e começou a subir. Então isso pode favorecer uma intensidade um pouco maior para o nosso mercado. Deixa eu só colocar aqui o índice futuro janeiro 16 e ver como que o mercado está trabalhando, tá? Então a gente tem aqui o índice futuro trabalhando com queda alta de 0,8. O mercado está lá na região de 46.600 pontos. Tá bom? Então vou começar olhando aqui Elet 3, tá? Elet 3 é um outro papel que a gente pode começar a monitorar aqui para uma sinalização positiva. A gente tem aqui uma linha de tendência de alta, ok? E eu tenho aqui também uma linha horizontal na qual define um topo e novamente um topo. Ontem, a Eletrobras, ela chegou a cair muito bem, tá? Percebam que ele perdeu a mínima, abriu em queda expressiva e depois ela recuperou aqui de 5,45, ela voltou aqui para 5,74. Uma queda expressiva. Olha o final do pregão como ela reagiu bem. Então, assim, é um papel que eu até colocaria num prazo um pouco maior, um gráfico de 60 minutos, tá? E ficaria de olho, sim, nesse patamar aqui, ó. Essa região de... Opa! Deixa eu só colocar novamente uma linha horizontal aqui. Eu ficaria de olho num candle de 60 minutos, tá? Trabalhando fechado acima de 5,85. Se ele romper aqui, fechar um candle rompendo, a gente pode marcar máximo e esperar uma compra para tentar buscar a região de 6,30. Então tá interessante, tá? Ramos, a gente já comentou sobre a Embraer agora há pouco, tá? Só para complementar, para tentar te responder, a gente teve aqui o mercado testando topo, fundo anterior, corrige, retração de 50% de FIBO, média de 21 e engolfo de alta. Superação da máxima de hoje é compra, para tentar levar até a região de R$ 30,70, tá? Então atentos em Embraer. Vamos dar uma olhada em VEG 3, também bastante pedido pelo... Opa, VEG 3, tá? Bastante pedido pelo pessoal. A VEG 3 no diário, ela está muito interessante na minha leitura, porque o ativo passa por um período de alta, passa depois por um período de correção, tá? Até onde que é esse período de correção? Até a minha média de 21 períodos, ok? A média de 21 períodos, ele está tentando fazer um mastro e bandeira independente, tá, pessoal? O que importa aqui pra gente é que a gente tem aqui... Opa, seta. O que importa aqui pra gente é que a gente pode ter aqui um fundo acima do fundo anterior. A gente já tem aqui
a gente já tem aqui um topo acima do topo anterior. Então só vamos ficar atentos, se o mercado confirmar aqui, configurar um fundo de fato, a gente vai ter fundos ascendentes e topos ascendentes. Já dizia Charles Dow que topos e fundos direcionais mantêm um padrão da tendência. Então isso aqui entra para mim num topo e fundo direcional de alta. Então ficaria bem atento, ontem o ativo abriu com um leve gapzinho de baixa, depois subiu, fechou acima de 50%, quase um padrão de penetração, tá? É um padrão de penetração, se abrisse com um gapzinho um pouquinho maior, mas é um padrão de penetração, é um padrão de reversão. A gente colocar aqui, eu acho que não vai pegar de novo Fibonacci, não pegou. Aqui a gente tem entre a retração de 38% de FIB, então tem média, padrão de penetração por candle, e é outro que eu vou colocar na minha lista, VEG3, para procurar compras na superação da máxima do dia de hoje, tá? Ficar de olho aqui na casa de 15,87, tá certo? Superando a máxima, a gente pode tentar avaliar uma compra para buscar o patamar aqui de R$16,50, tá bom? Então monitorem aí o gráfico de VEG, percebam aqui que ele passa por um pivôzinho de alta, corrige, o fundo aqui não perdeu o topo anterior e vamos ver se ele tem espaço para subir. Marcaria a máxima aqui do dia e na região de 15,86, 15,87 eu trabalharia compra no ativo, tá bom? RADL3, pessoal, RADL3 é um papel que também entra no meu radar. Deixa eu só ver o semanal dela, primeiro ponto. Não, o semanal está tentando fazer um pivô de baixo. Mas assim, ó, para mim é uma sinalização em que eu posso... Pessoal, para mim, tendência indefinida, tá? O mercado não está com uma direção clara, então... Opa, então peraí que não era essa linha que eu gostaria de colocar aqui. Eu posso colocar aqui uma linha horizontal, ok? Nesse cenário, em RADL, eu tenho um topo anterior, tenho uma referência de preços, fundo anterior, e percebem que o mercado cai, tenta fazer um pivô de baixa, mas para mim isso aqui não tem muito significado esse pivô não, tá pessoal? Porque ele está dentro dessa consolidação. Se esse movimento for, ele cair de novo, subir, ele entrar numa sequência de zigue-zague descendente, isso para mim fica interessante. Tá? Mas perceba que ele cruza acima, abaixo, acima, abaixo, acima, abaixo, a minha média de 21 períodos. Isso aqui para mim é indefinição de movimento, ok? Então depois do movimento direcional do teste de resistência, ele vai buscar o teste de fundo, tá? Perceba que eu tenho um topo anterior, fundo anterior e um fundo anterior. Então para mim aqui é uma região importante de suporte. Cuidado para quem tiver vendido, tá? Eu acho que é interessante começar a ajustar stop para a máxima do candle, e esse daqui é um papel que me sugere, tá? Sugere em que ele teste fundo e tente até algum repique, até pelo menos a região de R$ 39,70 / R$40, R$40, R$40,50, que são esses fundos anteriores à média de 21 períodos, tá? Eu queria chamar a atenção de vocês, porque esse aqui é um gráfico bem parecido, tá? Ó, esse aqui, quando o mercado trabalha com um cenário de indefinição, a gente tem que levar em consideração. É venda de resistência e compra de suporte. Tá? Então tem uma resistência sendo testada aqui em cima e posteriormente eu tenho suportes também que foram testados aqui. Então qual que seria a conduta para a gente tentar trabalhar nesse papel? Compra suporte e vende resistência. Uma hora ele vai romper para um dos lados e a gente vai ser estopado, tá? Esse gráfico aqui, para mim, tá parecendo muito o gráfico da Ambev, tá? Então vamos colocar o gráfico da Ambev aqui, só para vocês verem, tá? Então, ó, o que eu tenho aqui no gráfico da Ambev? Eu tenho um gráfico da Ambev aqui trabalhando dentro também de uma linha horizontal, que ele trabalha nesse patamar de preço. Perceba teste de resistência, teste de fundo, resistência, testa fundo, testa resistência, testa fundo, testa resistência e testa fundo. Voltar um pouquinho aqui. Opa. Voltar um pouquinho aqui o histórico. E é o mesmo cenário em que nós tivemos de Ambev. Eu vou aproveitar essa linha para cá. E essa linha eu vou aproveitar aqui, tá? Então o que eu tenho? Teste de resistência, teste de fundo, teste de resistência, teste de fundo, resistência, fundo. É o mesmo cenário, tá? Então, eu não ficaria... Opa, VEG RADL, perdão.
Então eu não ficaria confortável de trabalhar vendas no papel agora, visto que ele cai a 1, 2, 3, 4, 5 dias consecutivos. Eu marcaria a máxima desse papel e poderia pensar numa compra, tá? No intradiário, eu vou colocar aqui a região de 37,70. Então, RADL3 é um outro papel que entra no meu radar para compra em 37,76, ok? Então são esses papéis, tá bom? Uma pergunta interessante, o pescador me fez aqui no chat. Danilo, suas atenções estão direcionadas para swing trade também? Pescador, interessante a sua pergunta, tá? É assim, eu particularmente acompanho o mercado, então para mim, independente de operações de day trade, swing trade, faço long e short também. Ultimamente comecei a chamar algumas operações em opções, visto a movimentação do ativo objeto, que seria a ação, tá? Mas assim, o meu posicionamento e como que eu vejo essa parte de mercado, tá certo? Eu vejo que o Ibovespa está dentro de uma sinalização indefinida. Eu vejo que o mercado está trabalhando dentro desse range de 44 mil e 49 mil pontos. Ou seja, eu não tenho um direcionamento claro. O mercado fica oscilando nesses patamares de 10%, 12% para cima ou para baixo, tá? Tendo dia que sobe e tendo dia que cai, tá? Então, o que eu fico de olho e como que eu vou tentar acompanhar? Eu gosto de fazer swing trade? Sim, gosto, porém quando o cenário me deixa um pouco mais propício, um pouco mais confortável de iniciar as minhas operações. Então assim, dentro dessas sinalizações de indefinição, o movimento de swing trade, eu acabo sendo um pouco mais cético, um pouco mais rigoroso para poder iniciar uma operação de swing trade. Por quê? Porque o mercado de uma hora para outra cai e de uma hora para outra ele sobe, não está claro. Se ele tivesse em tendência zigue-zague direcional, tanto para cima quanto para baixo, ficaria um pouco mais claro. Como que eu acabo olhando esse mercado, ou como que eu acabo acompanhando? Eu tento ver esses papéis como RADL, VEG, Embraer, Banco do Brasil, Itaú, vários papéis como esse estão em cima de uma região de suporte. Então assim, dá para se comprar para swing trade? Dá, porém o risco acaba sendo maior. Eu pego esses papéis e tento fazer uma operação de day trade. Então hoje, Embraer é um papel possível de eu comprar. O que acontece? Eu entro nesse papel no day trade, eu trabalho com reduções parciais. Então eu vou lá e coloco um stop na casa de 1,5%, 1%, tá? Eu coloco dois alvos, o primeiro para reduzir parcialmente a minha operação, então evoluiu 1%, 1,5% da minha operação, eu reduzo 50% da minha exposição no ativo, e o outro alvo eu coloco na casa de 3%. Por quê? Se esses papéis me derem algum trade hoje, como um intradiário, eu comprei ele às 10h30 da manhã, ele começou a evoluir, me deu lucro, beleza, o meu stop que estava na casa de 1,5%, eu ajusto ele para o meu ponto de entrada, já garanti 1,5% na operação, tá? E coloco o meu alvo final na casa de 3 a 4%. Pô, Danilo, você está colocando o alvo de day trade de 3 a 4%? Sim, estou colocando. Por quê? O meu stop original que estava aqui embaixo, se ele, depois de ter atingido a minha redução da minha posição, eu vou tirar meu stop original e vou colocar ele no meu ponto de entrada, tá certo? Se o mercado começar a evoluir, ele não voltar para o meu ponto de entrada, ele evoluir 1%, 1,5%, 2% ao meu favor, eu vou lá e levo esse papel para swing trade. Então, pô, eu entrei no papel de day trade hoje com um alvo um pouco mais longo. Beleza, se ele voltar para o meu ponto de entrada, eu fiz um day trade normal. Se ele começou a evoluir, pô, tá andando 2,5% no day trade, o que eu faço? Eu já não garanti lucro, o meu stop não está no ponto de entrada, eu vou lá e carrego esse papel para swing trade. Esse é um cenário na qual eu faço devido à incerteza política na qual nós estamos vivendo, na incerteza política na qual nós estamos... Orientador, um abraço. Na incerteza política, esse cenário de indefinição, Ibov entre 44 e 49 mil pontos. Então, é esse a sinalização que a gente tem do mercado como um todo, tá certo? Então assim, dá para se expor em swing trade? Dá para se expor em swing trade. Eu tô comprado em GGBR, eu não me lembro qual que é o outro papel. Eu tava vendido em milho, mas eu fui estopado no milho. Deixa eu ver o milho como tá aqui, o faca 16, ele tá lá. Eu vou entrar novamente numa operação do milho em breve,
se perder a região de 36,70, 36,60. Fomos estopados, mas eu estou em GGBR, o outro papel eu não estou me recordando qual é. Ah não, é Braskem. A gente está comprado em Braskem, tá pessoal? Coloca o gráfico aqui, só deixa eu complementar aqui. Comprei em Braskem, tá? O mercado corrigiu até minha média. A gente comprou, ontem subiu bem, a gente comprou ela nesse martelinho e o mercado subiu, tá? O outro, deixa eu só confirmar se foi GGBR. Não, tá. GGBR é um parâmetro que a gente fez isso, tá? GGBR é um papel que ele segue no nosso radar. Não estamos comprados em GGBR não, tá pessoal? É Braskem. Então o mercado me faz um martelinho em cima dessa região, me fez um candle de indefinição ontem e também na terça-feira, depois de na segunda ter feito um martelinho. Eu acho que ela entra no nosso radar. Olha o gráfico semanal de GGBR, o ativo está tentando me formar aqui um dojizinho, tá? Eu vou colocar o intradiário de GGBR e vou tentar marcar um ponto para me posicionar nesse ativo. Tá? Atentos à superação de R$5 em GGBR, que pode levar o mercado a subir, passa por um período de correção e depois ele tem espaço para um repiquezinho no prazo um pouco mais curto. R$5,25, tá certo? Então, atentos aí ao papel. Só para complementar então, Braskem, só a gente deu uma análise um pouco não tão clara aqui, mas vamos lá, Braskem é um papel que nós estamos comprados para swing trade aí. Temos possibilidades? Sim, temos possibilidades de atuarmos comprados no papel. Então percebam que o papel tem uma linha de tendência clara de alta, só esse último movimento de alta aqui temos mais de 100%, tá? E ele me faz um engolfo de alta. Para finalizar aqui a nossa análise gráfica, Light 3 é um papel que começa a chamar a atenção, um semanal primeiramente, depois de ter tido 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas de queda. Tudo bem que a semana não acabou, temos hoje e amanhã, ok? A gente tem aqui um pequeno martelo. E no gráfico diário o mercado me faz máxima e mínima maior e corrobora, é um gráfico bem parecido com a Vale, tá? Então atentos em Light, é um papel que eu também irei trabalhar comprado hoje na superação da máxima do dia, tá certo? Então vamos ficar atentos à região de R$ 9,68. Então esses aí são os principais comentários que eu gostaria de passar para vocês. Hoje o mercado ainda continua na sua volatilidade, o índice futuro já está trabalhando em alta, o petróleo que estava trabalhando em queda reverteu e está trabalhando no campo positivo. Então a gente tem bastante informação que pode mexer com o nosso mercado no dia de hoje, tá certo? Agora são 9h50, a gente vai começar a nossa reunião matinal. Antes da gente começar, eu gostaria de parabenizar a atuação do Celso Plácido ontem na Rede Globo. Ele, o nosso estrategista-chefe, fez um comentário aí na Globo News, foi no programa Conta Corrente, belo comentário, e também no Jornal Nacional. Ele vai entrar aqui com a gente para comentar um pouquinho a mais sobre o rebaixamento da agência de rating Fitch pelo Brasil. Agora a gente está entrando num grau especulativo, a gente sai de um cenário de um país não bom pagador. Tá? Isso, quais são os impactos do nosso cenário, o custo do crédito fica um pouco mais alto, não fica, vocês irão saber sobre todo esse cenário. Inclusive ontem, no final da tarde, a gente teve aí a tão esperada o aumento da taxa de juros norte-americana, saindo de 0 a 0,25, indo para o mínimo de 0,25 a 0,5% lá nos Estados Unidos. Eu deixo vocês aqui com o Celso. Muito bom dia, Celso. A gente queria saber quais são as principais informações para o dia de hoje. Bom dia, Danilo. Obrigado aí pelos comentários. Ontem achei que era dose dupla, foi dose tripla, né? Foi Jornal Nacional, Conta Corrente ao vivo, e aproveitar a matéria do Jornal Nacional para o Jornal das 10. Mas muito bom isso, quer dizer, a XP aí na mídia, né? A gente divulgando, ajudando aí o brasileiro a investir melhor. Mas por aqui a gente tem a parte do desemprego aí recuando, também a lei de diretrizes orçamentárias deve ser votada hoje, mudança da meta também aprovada, e lá fora as bolsas em alta, principalmente por conta do comunicado, né, da Yellen, da Janet Yellen ontem, que ela falou que os juros nos Estados Unidos tendem a subir de uma maneira muito mais gradual, e isso acabou ajudando os mercados principalmente. Fora isso, a gente está vivendo aí esse cenário de tempestade perfeita, né, o Brazilian Storm no surf e também, né,
na política, na economia brasileira. Esse cenário de piora, de perda do grau de investimento pode sim motivar aí o Congresso a começar a aprovar algumas medidas. E outra, tem recesso. Provavelmente tendo recesso, pode acelerar o pedido de impeachment, né? Quer dizer, acelerar que eu digo assim, quando você posterga uma decisão, joga para meados de fevereiro, isso tende a ajudar. Fora que o ministro do STF, o Fachin, falou que ele foi muito mais em prol, né, dos opositores do que para o governo, quando ele fala que o Senado não decide nada e sim a Câmara abrindo o processo que começou com o Eduardo Cunha, tendo a ser votado, só que eles falaram que a votação seria aberta. Então chama a atenção isso também para a Bolsa, que acompanhando as bolsas mundiais, né, a gente chegou a ver a Alemanha subindo mais de 3%, as bolsas na hora subindo mais de 2%, a Ásia também, e aqui o futuro na hora, que a última vez que eu vi, estava subindo 1,5%. Depois a gente comenta no maior detalhe sobre isso. Eu vou convidar agora aqui o Gustavo Cruz, ele está pronto aqui hoje. Você vai assistir hoje a pré-estreia do Star Wars? Ah, não, é amanhã, Gustavo Cruz. Bom dia. Vou assistir só amanhã. Bom dia, Gustavo Cruz. Bom dia, bom dia. Tá dormindo? Não, tô pensando só no... Bom, começando pela parte de fora, a gente teve um dado de confiança vindo da Alemanha. O índice de sentimento das empresas por lá é o dado de dezembro, ele recuou, foi de 109 para 108,7. Os analistas esperavam estabilidade, mas lembrando que esses dados de confiança do mês de dezembro devem, ou pelo menos tendem a vir pior do que o de novembro por conta dos atentados em Paris. Talvez para janeiro já normalizar um pouco a situação, mas é comum que quando a gente comente algum dado de confiança da Europa nesse mês, que seja de dezembro, apresente uma queda. Ainda na Europa, um outro dado positivo, vendas no varejo no Reino Unido tiveram uma alta de 0,5%, de 1,7% em novembro ante outubro, bem maior do que o 0,5% que era aguardado pelo mercado. Então, o Reino Unido com um indicador bem positivo, bem forte para as vendas no varejo de novembro. Como o Sasson falou, as bolsas lá fora estão reagindo principalmente ao comentário depois da elevação da taxa de juros, tanto no statement, tanto quanto na entrevista da Janet Yellen, que eles deixaram bem claro que a alta vai ser gradual, que eles vão ficar sempre atentos aos indicadores econômicos. Lembrando que ontem a produção industrial nos Estados Unidos deu uma forte queda. É um cenário normal. Estados Unidos ou qualquer país, quando está saindo de uma recessão e voltando à trajetória de crescimento, alguns indicadores vão recuperar antes de outros, simplesmente porque a economia não retoma de forma homogênea. Alguns setores vão recuperar antes do que outros setores da economia. Então a produção industrial despencou, vindo bem abaixo do esperado, e então levantou aquela bandeira amarela. Outro ponto interessante também na decisão do Fed de elevar juros era que eles fazem a projeção. Ontem aqui no XP Connect a gente mostrou que a projeção da taxa de juros de longo prazo, quanto que o Fed, os membros do Fed colocam que a taxa de juros vai estar no final de cada ano, ela é bem maior do que a projeção do mercado. E isso foi revisado para baixo ontem. Então a distância entre a curva do mercado e a curva do Fed, ela diminuiu, justamente porque os membros do Fed acreditam que a alta vai ser mais gradual, ou seja, eles vão subir de forma menor, vão subir com uma intensidade um pouco menor ao longo dos próximos anos. Então isso tem impulsionado as bolsas, impulsionou na Ásia hoje pela manhã, ou hoje na sessão deles, e hoje pela manhã nas bolsas da Europa e os futuros de Nova York. Na parte doméstica, a gente teve o IBGE divulgando hoje pela manhã a PME, Pesquisa Mensal de Emprego. Lembrando que essa é a penúltima divulgação, eles não vão divulgar a partir de 2016, então o mercado está cada vez mais atento à PNAD contínua, a PNAD, que é uma pesquisa que abrange mais territórios do que as 6 regiões metropolitanas que fazem parte da PME. Então é uma pesquisa com uma robustez maior. Tem uma garantia mais forte de estar refletindo mais a situação do Brasil, porque essa daqui são 6 regiões, enfim. Mas de qualquer forma, a taxa de desemprego foi de 7,9 para 7,5, recuou. A população desocupada e ocupada permaneceu estável, mas de qualquer forma 7,5 ainda é bem maior do que os 4,8 que a gente estava em 2014 e a maior taxa para o mês desde 2008.
acredito que a PNAD esteja refletindo melhor o que está acontecendo e a gente está sim caminhando para uma taxa de desemprego em cerca de 2 dígitos para o ano de 2016. A parte da política contou com muitos destaques, simplesmente porque a gente está chegando perto do recesso. Então, como o Celso falou, foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento a redução da meta de 0,7% para 0,5% do PIB, mas acho que refletindo um pouco do rebaixamento pela Fitch, a comissão não aprovou aquelas chamadas os chamados abatimentos, que com o abatimento o 0,5% poderia ser essencialmente 0% de superávit, não será nem superávit. Então ficaram um pouco precavidos e decidiram não aprovar essa parte. Outro destaque, antes de devolver para o Celso, foi a LDO, que deve ser votada hoje. O Renan Calheiros declarou que deve ser votada a LDO de 2016 ainda hoje. A sessão marcada agora para as 10. O objetivo, então, segundo o Renan, o objetivo é encerrar tudo que se refere ao orçamento de 2016 de forma definitiva e aí sim fazer o recesso. Antes de devolver para o Celso, desculpa o último comentário. Hoje a gente teve entrevista do Michel Temer no jornal O Globo. Ele negou qualquer articulação, qualquer programa dele, planos dele de governar, de se tornar um novo presidente, de trabalhar pelo impeachment. Falou que o PMDB está dividido sim, mas que isso é normal e que ele não tem que passar por cima disso e unificar de alguma forma controladora dele, que o partido não tem dono. Enfim, devolver agora para o Celso, a gente se vê novamente aqui amanhã na reunião matinal última de sexta-feira. Obrigado, Gustavo. Vamos lá, vamos seguir aqui o fluxo aqui na casa ontem. Os locais terminaram o dia net vendedores em 16 milhões de reais. Destaques na compra para CETIP e BB Seguridade. Destaques na venda para Bradesco, Qualicorp e Vale 5. Nas duas pontas, Itaú, Petro 4, Suzano e Itaúsa. Os estrangeiros terminaram o dia net compradores em 18 milhões de reais. Destaques na compra para Itaú, Vale 5, Ambev, Petro 3 e TIM. Destaques na venda para Brasil Foods, Fibria, CETIP. Nas duas pontas, Embraer, Pão de Açúcar, Bradesco 4, Petro 4 e Vivo. Petrobras, diversas informações, acho que a mais relevante foi a queda na produção em novembro em relação a outubro, caiu 1,4%, destacando aí provavelmente que o menor investimento da companhia, menor capex, vai gerar menor crescimento da produção e até mesmo queda. A gente segue cético com o ativo, muito por conta da alta do dólar e queda no preço do petróleo, sua alta alavancagem financeira, 5,3 vezes de dívida líquida do EBITDA tende a subir, porque dos 506 bilhões de reais de dívida da companhia, 73% estão atrelados à moeda estrangeira. Vale um rebaixamento da companhia, um novo rebaixamento e também uma ação coletiva nos Estados Unidos, por conta dos problemas da Samarco. Um escritório de advocacia, o Kang da Califórnia, anunciou que investiga a Vale e estuda abrir uma ação coletiva por lá. Não só pelo preço do minério, uma outra casa global está reduzindo a previsão do minério para os próximos anos e também esse problema a gente segue short ali em Vale. Reajuste de pedágios para Artérias e para Triunfo, 4 praças foram aí contempladas por conta da NTT. Isso pode ser positivo, mas a gente prefere não ter nenhuma recomendação de exposição ao setor de concessões rodoviárias. Embraer, a Delta Airlines anunciando ali 20 compras de jatos da Embraer. É interessante sim, no passado a Delta chegou a cancelar alguns jatos, agora ela está falando aí sim numa contratação de 20 aeronaves. É um ativo que a gente gosta, exposição a dólar, o cenário para as empresas de aviação por conta da competição, não se compra empresa aérea, a gente não recomenda empresa aérea, não gosta do setor, mas para quem fornece para essas empresas é sim interessante de ter exposição. Vale lembrar que a Telecom, a Oi e TIM, pode se acelerar a fusão, principalmente pelos controladores, A francesa Vivendi tem cada vez participação maior na TIM e ela não atrapalharia uma possível fusão aqui entre Oi e TIM. Isso é bom para o setor, é bom para a Vivo, porque diminui a competição, saindo Oi e TIM do mercado, se tornando uma só companhia, seria interessante. A TIM também anunciou as vendas de torres para a companhia. A gente não recomenda exposição nem a TIM, nem a Oi por conta desse evento, mas sim a Vivo, que se beneficiaria de uma possível consolidação que a gente acredita que vai acontecer,
demorar um pouquinho mais para acontecer, mas tem tudo para que ocorra. E comentaram na nossa mesa de BTC, Natura, Petro 3, CCR, BRPR, Hering e Sula 11, quer dizer. Então, como eu falei no início, né, algumas coisas aí, um cenário que a gente tem melhora um pouco o cenário em que sentido? O Fed anunciou que a alta de juros já estava dada, a gente falou isso ontem, 76% do mercado já previa, já acreditava numa alta agora em dezembro. Fora isso, a Janet Yellen veio com um discurso muito mais de forma gradual, melhorando a economia por lá, né, as moedas no mundo inteiro se desvalorizando, né, e bolsas subindo com esse tipo de notícia. E por aqui, a gente acredita que o rebaixamento já estava dado. Então, saiu o rebaixamento, pode pressionar o Congresso a começar a aprovar medidas fiscais. Fora isso, o Fachin veio contra, né, o ministro da STF veio contra, né, o próprio governo, indo mais para o lado oposicionista, né, aprovando que o rito do impeachment, e quem tem que cuidar disso tudo é a Câmara. A Câmara abrindo o processo, o Senado não pode travar esse processo. Então isso é interessante, né? A briga, a competição entre os partidos está sendo relevante, sim, para ajustar, para vir uma resolução aí, um impeachment, uma abertura do processo. E tendo ou não impeachment, acho que agora pode ter uma pressão maior junto ao Congresso. Não é que isso gera um bull market no Brasil, não é isso. O cenário é altamente desafiador, precisa passar o ajuste fiscal. Não tendo ajuste fiscal, a economia vai piorar ainda mais, atingindo provavelmente seu fundo do poço no segundo trimestre do ano que vem. A gente recomenda cautela, né, aproveitar aí a exposição em pós-fixados de renda fixa, principalmente atrelados a Selic e a IPCA, que pode subir ali, você está protegido em relação à inflação. E quem tem um perfil mais para a bolsa, exposição também a dólar, a gente recomenda, dependendo do seu perfil, de 5% a 10%. E quem tem ainda um perfil mais arrojado, né, a gente ainda recomenda bolsa mais comprado em alguns ativos na nossa carteira e ainda protegido via Fence, né, que é uma estrutura chamada, tradução, cerca, né, é uma proteção no índice Bovespa. Então vale a pena, ainda quem tem, né, um perfil para ter exposição em bolsa, mas ainda com proteção, que o cenário ainda no país é de muita incerteza, com o político, né, fazendo com que a economia ainda fique parada, nem diria parada, mas um processo de recessão ainda grande para o ano que vem. Eu vou ficando por aqui, né, um grande abraço a todos, eu volto amanhã na reunião matinal. Uma grande quinta-feira a todos e até lá.